Fala galera, beleza? Aqui é o professor Paulo para mais uma aulinha aqui no nosso curso de nivelamento, beleza? Hoje a gente, na nossa aula 3, a gente vai falar sobre subtração nos números naturais, né? Então vamos recapitular aqui comigo. A gente viu até então conjunto dos números naturais, né? Comportamento, né? No conjunto dos naturais. A gente viu lá como é que funciona a questão de enumeração de conjuntos naturais. A gente resolveu um monte de exercícios, né, relacionado lá ao básico mesmo de conjuntos de naturais. Depois a gente veio na aula passada falando sobre adição, né, os elementos da adição, como é que funcionam, né, aquela questão lá das propriedades da adição, né? A gente viu lá a lei da ordem, né? Lembra muito bem? E resolvemos aí também um monte de problemas aí relacionados à adição, né? Hoje não poderia ser diferente. Vem comigo aqui que a gente vai vir para a nossa aula 3, nossa aula de subtração. Então vamos lá. Na subtração, né? O que seria subtração, né? A gente tem dois números e um número subtraindo o outro significa que eu estou retirando uma certa quantidade de números em relação ao outro, né? Então, digamos que a gente tem, de repente, 5 canetas e aí a gente retira duas, porque duas, sei lá, está falhando. E essa ideia aí que sobram quantas? Sobram 3 canetas, né? Essa ideia de subtração é muito intuitiva no nosso cotidiano, não é verdade? Então, conceituar ela é muito tranquilo, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Agora, vamos lá. A gente tem também alguns comportamentos aqui em relação aos termos da subtração. Vamos conhecê-los aí ou relembrá-los, né? Vamos lá. Então, temos aqui uma subtração, 5 menos 3 igual a 2. Então, temos aí esse 5, né, que será o nosso minuendo, o 3, o nosso subtraendo, e o 2, o nosso resto ou diferença, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem o minuendo e o subtraendo. Veja bem, o subtraendo é aquela quantidade, né, que eu estou retirando lá do minuendo. Então, estou retirando 3 unidades do minuendo, né? Então, o minuendo é a base, como digamos assim, é o termo de referência. Concorda comigo? Então, o termo de referência dele eu tiro 3 e aí vai me restar, né, 2. Ou seja, a diferença de 5 com 3 é igual a 2. Né? Então, eu tenho que o minuendo menos o subtraendo é igual ao resto. Né? Então, eu vou colocar até as letrinhas assim para ficar legal. Ó. M de minuendo menos S de subtraendo é igual ao resto. Legal isso, né? Então, vamos lá. Aí, você deve ter aprendido lá com a tia Zuleika, sempre digo, né? Porque a minha era tia Zuleika. Lá, quando você era pequenininho, tirar a prova real, né? Então, tem duas formas de tirar a prova real da subtração. Vamos lá. Primeira forma, né? Primeira forma da gente tirar essa prova real é fazer o seguinte. Bom, a subtração, primeira coisa que a gente tem que analisar, né, que a subtração ela é a operação inversa da adição e vice-versa, né? A adição é a operação inversa da subtração. Então, uma pode explicar a outra, digamos assim, né? Então, eu posso justificar a subtração pela adição se eu quiser e vice-versa. Então, por exemplo, para eu justificar que isso aqui é uma verdade, né, ou verificar, tirar a prova real de que isso aqui realmente está certo, 5 menos 3 é igual a 2, o que eu devo fazer? Eu tenho duas opções. Uma, você usa a operação inversa, que é o seguinte: você pode dizer que o minuendo, que é o 5, ele vai ser igual ao subtraendo mais o resto, ou seja, o 5 ele é igual a 3 mais 2. Ó, eu posso pegar esses dois números aqui, né, o subtraindo mais o resto, somá-los e esse valor tem que dar o minuendo, beleza? Então, eu tenho ali que o minuendo é igual ao subtraindo mais o resto, tá? Aí, eu utilizando uma prova real sem utilizar essa ideia de operação inversa, né,
a gente não usa ali a adição, a gente pode usar a própria subtração. Vamos lá, vamos dar uma pausa primeiro aqui e vamos recordar uma coisa que é importante também. Se eu quisesse justificar essa soma aqui, ó, 3 mais 2 igual a 5, eu poderia muito bem fazer o quê? Pegar 5 menos 3 igual a 2, né? Então eu posso justificar tanto a adição com a subtração ou a subtração com a adição, ou seja, uma tirar a prova real da outra. Beleza, isso aqui a gente já aprende desde lá de pequenininho, né? Quando era pequenininho. E aí, muitas vezes, isso aqui passa despercebido, né? Porque essa ideia aqui é a ideia central, muitas vezes você passa despercebido com essa situação aqui, ó. Que você pode pegar o minuendo, diminuir pelo resto, que isso vai dar o subtraindo. Então, peraí. Então, o subtraindo, ele é a diferença entre o minuendo e o resto. Então, aqui eu posso também tirar a prova real. Olha aqui, ó. Subtraindo é igual a minuendo menos o resto. Vê se não faz sentido, ó. 3 é igual a 5 menos 2. Então, isso aqui é uma maneira também de tirar a prova real. Beleza? Aí, gente, a gente tem algumas observações muito importantes aí a dizer. Que são quais? Bom, eu tenho a primeira observação aqui que é muito legal. Olha só, vocês vão ver. Tá vendo esses termos aí? A gente tem 3 termos então da subtração: minuendo, subtraindo e resto. E aí a gente viu ali que se eu pegar o minuendo e diminuir pelo subtraindo, dá o resto. E aí eu já sei quais são as funções de cada termo. O minuendo é aquele termo base lá, né? Aquele termo base. E dele, eu pego o subtraindo, que é aquele termo que tira valores do minuendo, né? E quem seria o resto? Seria o valor que sobra do minuendo, né? Então, se eu retirei 3 unidades do minuendo, sobrou-me, restou-me 2 unidades, né? Beleza. Aí a gente vai agora para algumas observações muito importantes aqui, que serão assim bem relevantes. Vamos lá. Primeira observação: em toda subtração, a soma dos 3 termos, quem são esses 3 termos? Minuendo, subtraindo e resto. Quando eu somar os 3, a soma disso é sempre igual ao dobro do minuendo. E aí eu coloquei aqui, ó, minuendo mais subtraindo mais resto, ou seja, os 3 termos equivale ao dobro do minuendo. Sério, professor? Sério. Então, olha só, vem aqui comigo, ó. Se você então pegar, ó, esse carinha aqui não é o minuendo, esse não é o subtraindo e esse é o resto. Se você pegar e somar os 3, vai dar o dobro do minuendo. Professor, será? Será não, vai ser. Ó, se você pegar o 10, somar com 7, somar com 3, isso vai dar igual ao dobro do minuendo. Quem é o minuendo? É 10. Interessante, né? Então, muitos exercícios, muitas situações que você pode pegar e aplicar essa propriedade, digamos uma propriedadezinha ali, né? Então, vem aqui, vê se não faz sentido. Ó, 10 mais 7, 17, mais 3, 20. E isso aqui é igual a 2 vezes 10, 20. Tá vendo como é que isso dá verdade, né? Então, ó, realmente, isso aqui, ó, funciona. Como eu tinha falado para você. Beleza? Então, minha gente, ó, quando eu quiser pegar e somar os 3 termos da subtração, a gente pode falar que isso vai dar o dobro do minuendo. Muito legal isso, né? Vamos lá. Então, tem a segunda observação aqui que é muito importante também. Vem aqui comigo, ó. Quando aumentamos ou diminuímos de um certo número o minuendo de uma subtração, o resto fica aumentado ou diminuído desse mesmo valor. O que você entendeu aí? Vamos lá. Tem uma relação entre o minuendo e o resto, tá? Aí, se eu pegar e somar valores no minuendo, isso significa que o resto vai ser somado a esses mesmos valores. Se eu pegar e diminuir valores no minuendo,
vai acarretar de que no resto vai diminuir essa mesma quantidade de valores. Professor, não peguei ainda. Então vamos lá. Digamos que você aumente 2 valores no minuendo. Veja bem. Então, imagina que esse 35 aqui foi para 37, tá bom? Então, vou botar aqui o primeiro caso. Então, 37 menos 10 igual a 27. É ou não é? Então, gente, quando você pulou daqui, ó, para cá, você não somou 2 unidades, né? Você somou 2 unidades no minuendo. Então, no meu resto também serão somadas 2 unidades, né? Ou seja, a quantidade de unidades que eu aumentar ou diminuir vai ser do minuendo, vai ser diretamente proporcional à do resto. Então, se eu aumentar 2 no minuendo, vou aumentar 2 no resto também. Isso sempre vai acontecer. Se eu diminuísse 2, por exemplo, se eu pegasse e ao invés de somar 2, diminuísse 2, ou seja, 33 menos 10 igual a 23, ou seja, eu diminuí 2 unidades, ó, nesse aqui original, tá? Diminuí 2 unidades do meu minuendo. O que aconteceu com o meu resto? Também diminuiu 2 unidades, tá vendo? Então, a gente precisa ver essa situação, né? A gente sabe agora que o que eu mexer no minuendo vai ser diretamente proporcional ao que vai acontecer no resto. Se eu aumentar 5 no minuendo, vai aumentar 5 no resto. Se eu diminuir 5 no minuendo, vai diminuir 5 no resto. Beleza? Então, você pode sempre fazer essa situação. Tranquilo? Agora, vamos lá. Vamos para a questão não, né? Observação número 3. Vamos lá. Tem também uma ligação direta entre subtraindo e o resto. Se você aumentar ou diminuir um certo número de quantidade do subtraindo, o resto será diminuído ou aumentado. Isso não é a mesma coisa do anterior? Não. Agora a gente está falando de subtraindo e resto. E aqui acontece uma coisa diferente. Então, se eu aumento o meu subtraindo em 2 unidades, por exemplo, o meu resto diminui. Ou seja, são inversamente proporcionais. E de outra forma, se eu diminuo 2 unidades, o meu resto aumenta 2 unidades. Quer ver? Vamos lá. Primeira situação. Se eu aumentar 2 unidades aqui do meu subtraindo é o 10. Então, ó. Se eu pegar aqui, ó, 35 menos 12, ó, aumentei 2 unidades, certo? 35 menos 12, já que eu aumentei, aqui, ó, vai diminuir 2 unidades. Tá vendo? Ó? Aumentei aqui, ó, de 10 para 12, esse aqui vai diminuir. Tá vendo? Então, aqui a gente diz o quê? Quando a gente aumentou o subtraindo, aqui o resto diminuiu, não é verdade? E se fosse assim, ó, e se eu pegasse, sei lá, diminuísse 5 unidades daqui, ou seja, 35 menos 5, tá vendo? Diminuir do 10, eu diminuí 5 unidades. Vai aumentar 5 unidades lá no resto, então esse 25 vai passar a ser 30. Legal, né? Então, essas coisas funcionam ali. Então, ou seja, aqui eu diminuí 5 unidades, né? Aqui eu aumentei 5, tá vendo? Deixa eu botar aqui bonitinho, ó. Ali eu aumentei 2 unidades do meu subtraindo. O meu resto diminuiu 2. Legal isso, né? Então, é bom a gente sempre ter essas situações bem definidas aqui na nossa cabeça, né, que em algum momento a gente pode usar a nosso favor, beleza? Então vamos lá, gente, vem comigo aqui agora, ó. Algoritmo, ou seja, algoritmo usual. O que é algoritmo? Modo de fazer, né? Como a gente sempre faz uma subtração. Lembra lá de novo da tia Zuleika, muito importante. Tia Zuleika, aquela tiazinha lá, né, que a gente via lá, ela falava assim, ó, botava um monte de continha lá para você
e fala assim, arme e efetue. Aí ela ensinava uma coisa que ela não falava, mas é chamado de algoritmo. E aí a gente vai ver algumas situações ali muito pertinentes que de repente você ainda não tinha parado para pensar, tá? Então tem assim, ó, efetue a subtração 201 menos 158. A primeira coisa que você vem na cabeça é o quê? Bom, vamos armar para fazer, né? Não é isso? Então, a gente sempre tem essa situação. Vamos armar então para fazer. Quando a gente arma tem isso aqui, né? 201 menos 158. Só que a gente vai revisar alguma coisa importante. Vamos lá. Primeira coisa importante que a gente vai revisar, que a gente tem aqui, ó, unidade, dezena e centena. E, obviamente, eu tenho dois números e tenho que respeitar. A unidade de um tem que estar na unidade de outro, dezena de um na dezena de outro, centena de um na centena de outro. Beleza? Não pode estar misturado ali e tal. Tranquilo? Aí, vamos lembrar de uma outra coisa. É o seguinte, lembra lá que a gente vai pegar a unidade, diminui para unidade, dezena diminui para dezena e centena diminui para centena, né? Aí veja bem, eu tenho aqui uma unidade, não dá para diminuir para 8. Fato, né? Não dá para diminuir para 8. 1 não dá para diminuir para 8. Então sempre que a tia lá fala é o seguinte, vamos lá, vamos com calma aqui. Bom, já que é assim, o que você faz? Você pede um emprestado, né? Ao zero, que na verdade não tem nenhum, não é isso? E aí você pede um emprestado ao zero, que não tem nenhum, que vai ter que pedir emprestado ao 2, né? E aí, era 10, mas aí ficou 9, por quê? Porque ele cedeu um emprestado aqui às unidades. Então ficou assim, no final das contas, aqui ficou 11 menos 8. Esse aqui ficou 9. Por quê? Pediu um emprestado para o 2, ficou 10, porém também emprestou para o 1. Então por isso que ficou 9 unidades. Então 11 menos 8 dá o quê? 3. 9 menos 5, 4. E 1 menos 1. 0. Beleza, então deu 43 unidades quando eu subtrair. Mas, professor, isso é muito tranquilo, né? Mas eu queria explicar para você uma outra coisa. Por que a gente pede emprestado, né? Isso aqui é que é interessante da coisa, né? A gente vê a situação, a gente sempre aceita isso aqui, mas de repente lá atrás nunca foi informado a você por que você pede emprestado do algarismo das dezenas para as unidades e assim vai, né? Quando não dá para subtrair. Ou seja, quando o número é menor do que o de baixo, sempre a gente tem que pedir emprestado. Por quê? Por que dá para emprestar? Que ideia é essa, né? Absurdo. Então vamos lá. Vamos lá. Então, fazendo o processo de decomposição de números em parcelas, como é que ficaria isso aqui? A gente tem 200, ou seja, 2 centenas, né? Mais 0 dezenas, mais uma unidade, não é isso? O zero está guardando o valor ali. E o 158? O 158 a gente pode fazer assim, ó, 100 mais 50 mais 8. Beleza? E aí, se a gente for parar para pensar e diminuir ali cada uma, ou seja, aqui a gente tem centenas, né? Dezenas e unidades. Quando a gente para pensar aqui nessa situação, olha bem, eu vou diminuir cada um, vem aqui comigo, ó, 200 menos 100, 0 menos 50, 1 menos 8, tá? Olha aqui, a gente não tem como, digamos assim, diminuir 1 por 8, que a gente sempre começa por ali, pelas unidades, né?
Então, o que acontece? A gente precisa que tenha o número 8 ou um número maior ou igual a 8. Né? Um número 8 igual, né, ou um número maior que 8. Né? Ou seja, eu preciso de um número maior ou igual a 8 para subtrair com 8. Então, quando a gente pede um emprestado, significa que a gente pega uma dezena e acrescenta aqui, ó. E aí uma dezena... Ó, aqui tem uma unidade. Uma dezena não são 10? Então, 10 mais 1, 11. Então, na verdade, quando a gente faz essa transferência para cá, ó, a gente soma 10, né? Isso aqui fica 10 mais 1, sim. Aí sim fica 11. Por isso que fica o 11 ali. Não é mágica, né? É que o algoritmo, ele deixa você fazer essas situações. Por quê? Porque isso aqui está acontecendo a todo tempo. Só que, porém, antes de mais nada, vale ressaltar que 0 também não dá para diminuir para 50. Né? Então, esse carinha aqui precisa ser um valor igual ou maior que 50 para poder subtrair. Então, ele vai pedir uma centena aqui emprestada, tá? Então, quando ele pede uma centena aqui emprestada, esse 0, ele vira 100, né? Então, ó, aqui, daqui para cá, somou 100. E aqui, esse número aqui acabou virando, ó, se eu tirei 100 daqui, acabou virando 100. Então, já sei que aqui eu tenho, ó, 100 menos 100, 0. Opa, beleza. Tranquilo? Então, aqui eu já resolvi, ó, 0. Aí, esse número aqui ficou 100 mais 0, 100. Porém, quando no meio do caminho, esse 100, ele emprestou 10 para lá, para o algarismo das unidades. Então, na verdade, esse 100 virou 90, porque ele deu 10 lá para ele, beleza? Então vou botar até aqui bonitinho, ó. Era 100, só que aí virou 90 porque deu emprestado para lá. Então, ó, esse 90 menos 50 vai dar o quê? 40. E no final das contas ali, 11 menos 8, 3. Com isso, você pode estar pensando assim, pô, esse negócio é meio confuso, professor. Não, a questão é da gente tentar explicar o tempo todo o que está acontecendo no algoritmo. Na verdade, você não vai deixar de fazer essa estratégia aqui de pedir emprestado. Mas agora você sabe pela decomposição de parcelas que o porquê do algoritmo está fazendo aquilo ali, pedindo emprestado 1. Certo? Então vamos lá. Então ficou aqui, ó, 0 mais 40 mais 3 dá o número 43, né? Que é a nossa subtração. Então isso o tempo todo está acontecendo ali no algoritmo, essa situação aqui, ó. Então o algoritmo nada mais é que um modelo que a gente usa, né? Que ele vai ser mais simples para a gente usar, né? Porém, atrás desse algoritmo acarreta um monte de situações que estão acontecendo ali e que de repente você não percebe ou não lhe foi mostrado. Nesse caso aqui eu estou te mostrando o que está acontecendo por trás aqui do algoritmo. Ele funciona assim para você desde quando você era pequenininho, porque essas coisas aqui todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Legal? Show de bola. Então, vamos lá. Agora, chegou aquela parte que é legal, bacana, que é fazer exercícios. Vamos comigo? Então, vem comigo aqui. Você recebeu uma folha aí, que é da nossa aula 3 de subtração, que vai falar... vamos pegar aqui alguns problemas para a gente fazer junto, né? Algumas coisas relacionadas que a gente viu aqui na nossa parte, digamos assim, teórica, né? Conceitual de subtração. E aí a gente vai fazer alguns exercícios. Vem comigo aí, vamos lá. Então, vou pegar aqui, pegue aí também sua folhinha. Antes de mais nada, você pode pausar o vídeo aí, para o vídeo, tenta fazer, né?
Dá um tempinho, tenta fazer. E aí depois você vem aqui corrigindo, tá bom? Então, sempre a nossa lista, assim, digamos que tá meio que na ordem da mais fácil para mais difícil. A gente sempre está tentando fazer essa situação, beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Enquanto eu vou apagando aqui, vocês vão fazendo aí. Então tentem sempre fazer antes da gente corrigir aqui, beleza, galera? Para ver como é que vocês estão aí. E olha, é uma situação que eu sempre vou repetir aqui, gente. Uma fala minha que eu sempre vou repetir. Esses conceitos que são básicos não podem ser... você não pode fechar o olho para eles. Não pode, nunca fechar o olho para eles. Então relembre, tudo é importante na hora de fazer uma prova de um concurso. Tudo, desde o mais simples ao mais difíceis, né? A gente muitas vezes concentra no mais difícil, obviamente, naqueles que são mais difíceis da gente compreender. Mas também a gente não pode esquecer dos detalhes dos mais fáceis, né? Das situações mais tranquilas, porque de repente vai estar lá na sua prova uma situação que não é, por exemplo, você vai resolver 1 mais 1 igual a 2, não vai acontecer isso. Mas em algum momento pode ser cobrado em uma questão uma situação que a gente está vendo aqui no conteúdo que é muito básico, tá bom? Então a gente não pode fechar o olho para isso. Então conselho aí do tio Paulo, beleza? Então, ó, resolução de exercícios. Então vamos lá. A gente tem aqui na questão número 1, digamos que é a situação de armar e efetuar, né? E óbvio, a gente vai usar o algoritmo, mas a gente não vai precisar ficar explicando o que acontece. Não, nada disso, tá? A gente vai armar e efetuar como se fosse qualquer outro dia que você estivesse fazendo isso aí, é só pra gente treinar mesmo, beleza? Então vamos lá. Questão número 1 tá assim, ó. Resolva as subtrações abaixo utilizando o algoritmo da subtração. Então vamos lá. Número 1, letra A, digamos o nosso arme e efetue. É isso mesmo. A gente vai da matemática lá de baixo, matemática raiz até a mais difícil. É isso mesmo. Então vem comigo aqui. Ó, temos 1548 menos 975. Opa! 8 menos 5 dá para subtrair, não tem nada que pedir emprestado, então dá 3. O 4 não dá para diminuir para 7, a gente tem que pedir emprestado para o 5. Aí o 5 também, ele já pediu emprestado, fica 4. Porém, ele vai ter que pedir emprestado também para diminuir para 9, né? Então esse 1 aqui, ó, ele pediu emprestado, vem para cá. Né? Era fato que aquilo ia acontecer. Então, ó, 14 menos 7 dá 7. E 14 menos 9, 5. Então temos aí 573. Se você não estiver satisfeito com a resposta, você pode somar o subtraindo aqui com o resto, não é isso? E aí tem que dar o minuendo, aí tu tira a prova real, beleza? Não vamos fazer isso, mas se você está em dúvida, você pode tirar a prova real ali. Vamos para a letra B. Letra B tá assim, ó. Bonito, 978 menos 507. Opa, nem armei, ó. Menos 507. Vamos armar aqui. Então, beleza. O 8 dá para diminuir para 7. 8 menos 7 dá 1. O 7 também dá para diminuir para 0. Então, não tem nada de pedir emprestado aqui. Então, deu 7. E 9 menos 5, 4. 471 é o nosso resto aí. Beleza? Então, letra C agora. Letra C, temos 707
menos 314. Beleza? Então vamos lá. O 7 dá para diminuir para 4. O 7 menos 4 dá 3. O 0 não dá para diminuir para 1, porque é um número menor. Então, eu peço emprestado, vai ficar 10. E o 7 aqui fica 6. Então, eu tenho 10 menos 1, 9. E 6 menos 3, 3. Então, tá aí, 393, beleza? Ok, então vamos para a letra D. Letra D, temos aí 3.048 menos 979. Então tá aí, temos agora uma sucessão de empréstimos, digamos assim, ó. O 8, vamos com calma aí, ó. O 8 não dá para diminuir para 9, então vai ficar, vou pedir um emprestado e aqui vai ficar 3, vamos com calma aí. 18 menos 9 dá 9. O 3 não dá para diminuir para 7, ele vai pedir emprestado aqui para o 0. Então 13 menos 7 vai dar quanto, hein, gente? 6, né? 6. Aí, beleza. Aí o 0, ele pediu emprestado aqui, esse carinha ficou com 2. Porém, ficou 10, mas ele deu um emprestado ali para o algoritmo das dezenas. Então, o que era 10 virou 9. Então, 9 menos 9, 0. E aqui, ó, o 2, 2069. Então, temos aí o nosso resto, beleza? Se tu tá em dúvida, só somar o subtraindo com o resto que tu vai achar o minuendo ali. Tira a prova real. Beleza? Tranquilo, né? Então, na questão 1, show de bola. Vamos para a questão 2 agora. Vamos lá. O que acontece com o resto de uma subtração quando aumentamos o minuendo de 8 unidades? Vamos lá. Essa é a situação que a gente viu aqui, gente, ó. Nessas observações, ó. Quando a gente aumenta o minuendo em algumas unidades, o que acontece com o resto? Aumenta a mesma quantidade de unidades, certo? Então, beleza. Então, a questão 2 vai trabalhar essa situação aqui com vocês. Então, ó, lembre-se sempre de tentar fazer antes, tá, gente? Então, ó, aumentando o minuendo de 8 unidades, o que acontece com o resto? O resto aumenta em 8 unidades também. Beleza? O resto aumenta em 8 unidades também. Letra B. E quando diminuímos o minuendo de 4 unidades? Então, olha, toda vez que eu diminuo uma certa quantidade do minuendo, lembra? O que acontece com o resto? Diminui também. Então, B, o resto diminui em 4 unidades. Beleza? Então é isso que acontece. Letra C. Aumentamos o subtraindo de 6 unidades. Letra C. Aumentamos o subtraindo de 6 unidades. Então agora a gente mexeu com o subtraindo, ó. Quando a gente mexe com o subtraindo, quando a gente aumenta o subtraindo, diminui o resto. E quando diminui o subtraindo, aumenta o resto, a mesma quantidade de unidades. Então, se a gente aumentou o subtraindo em 6 unidades, o resto vai ser diminuído em 6 unidades. Então, o resto diminui em 6 unidades. Letra D. E quando a gente diminui o subtraindo em 5 unidades, o que acontece com o resto? Se diminui o subtraindo em 5, o resto aumenta em 5. Então vamos apagar aqui
pra gente fazer. Vamos lá. Fazer aqui no meio aqui, ó. Então, letra D. Pagando aqui. Rapidez. Então, vamos lá. Lindamente apagada aqui, né? A questão aqui, a gente tem um pouquinho de toque aqui para completar. Bonito. Então, letra D. Ó. Diminuímos o subtraindo de 5 unidades. Então, a gente aumenta o resto. Então, o resto aumenta em 5 unidades. Legal, bacana, interessante. Vamos para a letra E, um pouquinho mais empolgante. Vamos lá. Letra E. Aumentamos o minuendo de 3 unidades. Diminuímos o subtraindo de unidades, né? E aí a gente tá meio escuro aí, mas vocês coloquem aí. Deixa eu ver aqui quantas unidades, deixa eu ver. 8, 3, são 5, são 5 unidades, tá, gente? Vê aí. Então, aumentamos o minuendo de 3 unidades e diminuímos o subtraindo de 5 unidades. Então, o resto vai acontecer o que com ele? Vamos lá. Veja bem, se o minuendo ele aumentou em 5 unidades, o resto aumentou em 5 também, concorda? Aí, se o subtraindo diminuiu 5 unidades, o que acontece quando Opa, aqui é 3, foi mal. Aqui é 3, aqui é 3. Aqui que é 5, ó. Se subtraindo diminuiu 5 unidades, o resto ele aumentou 5 unidades. Então, no final das contas, ó, o resto aumentou 3 e aumentou 5, então ele aumentou 8 unidades. Então, o resto, no final da situação toda, ele acabou aumentando 8 unidades. Então, vamos lá para a resposta final. O resto aumentou em 8 unidades. Se você não entendeu, para e pensa. Vamos lá. Se eu aumento o minuendo em 3, o resto aumenta em 3 também. Se o subtraindo diminuir 5, o que acontece com o resto? Aumenta essas mesmas 5 unidades. Então, o que aconteceu com o resto se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo? O resto aumenta em 8. Ó, aumentou 3 e aumentou 5. Vamos para a letra F. É bem parecida. Vamos lá. Na letra F está assim, ó. Diminuímos o minuendo em 2 unidades. Vamos lá. Então, quando a gente pega o minuendo e diminui 2 unidades, o que acontece com o resto? O resto, ele diminui também em 2 unidades. São diretamente proporcionais, o minuendo e o resto. Quando a gente aumenta o subtraindo em 1 unidade, então vem cá, o subtraindo aumentou em 1 unidade. O que acontece com o resto? Bom, se o subtraindo aumentou 1, o resto diminui 1. Então, ó, o resto diminui 1. Então, no final das contas, o resto diminuiu 2 e diminuiu 1, o resto diminuiu 3 unidades. Então, resposta, o resto diminuiu em 3 unidades. Showzinho? Beleza, né? Tranquilo? Então, letra F. Essa é a letra F. Prontinha aí. Beleza? Show de bola. Agora, se você ainda não conseguiu entender, para o vídeo,
volta aonde lá você mais ou menos não entendeu, que esse é um recurso muito importante que você pode fazer, beleza? Vamos para a questão 3 agora aí da nossa listinha. Questão 3 está assim, ó. Questão 3 está assim, vamos lá. Em uma subtração, o minuendo é igual a 47 e o resto é igual a 35. Qual o valor do subtraendo? Então vamos lá, vou botar assim com letras, tá, gente? Para facilitar a nossa vida, ó. O minuendo é igual a 47. O resto é igual a 35. E queremos saber qual é o valor do subtraendo. Não sei qual é o valor do subtraendo. Certo? O que a gente tem aqui de opção? A gente sabe que se eu pegar o minuendo menos o subtraendo, isso é igual ao resto, né? Mas a gente viu também que na prova real, por exemplo, ó, gente, ó, vamos botar isso aqui escrito, né? Ó, quando eu pegar o minuendo menos o subtraendo, isso é igual ao resto, né? Beleza? Mas tem a prova real que é o seguinte: o minuendo ele é igual ao subtraendo mais o resto. Ou então, lembra lá da outra? Não sei se você lembra da outra, ó. Se você pegar o subtraindo, isso é igual ao minuendo menos o resto. Lembra? Só não lembro. Vamos lembrar aqui embaixo rapidinho, ó. 4 menos 3 é igual a 1, né? O subtraindo, que é o 3, ele é igual ao minuendo, que é o 4 menos 1, né? Essa é uma maneira de fazer a provinha real. Então, a gente sabe que o subtraindo é igual ao minuendo menos o resto. Então pronto, acabou. A gente vai poder fazer ali e achar quem é o subtraindo. Quem é aqui o subtraindo? Ó, o subtraindo vai ser igual ao minuendo, que é 47, menos 35. Logo, o subtraindo será quanto, hein, gente? O subtraindo será igual a 12. Beleza? Então tá aí. Tranquilo? Então, questão 3, moleza aí, né? Vamos para a questão 4. Tranquilão, né? Vamos para a questão 4. Numa subtração, o subtraendo é igual a 28 e o resto é igual a 52. Qual o valor do minuendo? Vamos lá. Então, ó. Número 4. O subtraendo dele é igual a 28. O resto é igual a 52. E queremos saber o minuendo, né? Então, o que a gente sabe, né? Que a gente acabou de falar ainda há pouco, é o seguinte. Se a gente pegar o minuendo menos o subtraendo é igual ao resto. Aí você tem duas opções. O subtraendo é igual ao minuendo menos o resto, né? Uma maneira. Ou se você pegar e somar o subtraendo mais o resto é igual ao minuendo, né? Então o minuendo, na verdade, é igual ao subtraendo mais o resto. Então a partir dessa situação aqui, a gente tem o que? Que o minuendo é igual ao subtraendo, que vale 28, mais o resto, que vale 52. Então, quanto vale aí o minuendo? Vale 80, né? Então, o minuendo vale 80. Tá bom? Show de bola? Então, o minuendo vale 80. Tranquilo. Vamos agora para a questão 5. Então, essas até agora, né, gente? Foi no nível tranquilo. Vamos ver a questão 5. Numa subtração, o subtraendo é igual ao resto. Podemos dizer que o minuendo é igual a metade do resto, a metade do subtraendo, a zero, ao dobro do resto, ao triplo do subtraendo. Muito boa essa questão. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer aqui no canto, ó. Muito bom. Vamos lá.
Então, vamos à la questão 5. Vamos lá. Questão 5. Aqui com a gente. Vamos lá. Então, questão 5 tá assim. Vamos ler de novo? Em uma subtração, o subtraindo é igual ao resto. Podemos dizer que o minuendo é igual a... Então, ó, temos essa informação aqui, ó. O subtraindo é igual ao resto. Então, quanto é o minuendo? Bom, a gente sabe que o subtraindo é igual ao resto, e a gente sabe essa situação aqui, ó, que o minuendo, a gente até acabou de fazer isso, ó. O minuendo é igual ao subtraindo mais resto, né? Beleza? É isso? Então, se acaso o subtraindo ele é igual ao resto, então eu posso dizer claramente o seguinte, ó. Eu posso substituir esse S aqui, né, que é de subtraindo, para resto. Então ficaria assim, ó. Minuendo é igual a resto mais resto, já que o subtraindo é igual a resto. Então podemos concluir que o minuendo é igual a 1R mais 1R, ou seja, um resto mais um resto, 2 vezes o resto. Então tá aí, ó. O minuendo será o dobro do resto. Beleza? Então marcamos aí a alternativa letra D de fácil. Muito tranquilo, tá vendo? Então essas questões estão trabalhando basicamente, gente, os termos da subtração e como é que eles podem ser trabalhados ali o tempo todo, tá? Vamos lá, vamos para a questão número 6 agora. Sabendo que N é o conjunto dos naturais, né? 0, 1, 2, 3 e assim vai. Julguem o item seguinte relativo a esse conjunto. Então, para tudo. Julgar é dizer se é verdadeiro ou falso, certo ou errado, beleza, gente? Então, primeiro de tudo aí. Julgue o seguinte relativos a esse conjunto, a seus subconjuntos e as operações em N. Sempre operações nos naturais. O número resultante da operação matemática 3.457 menos 2.351 é o sucessor do número resultante entre 3.457 e 2.352. Vamos dizer se isso aí é verdadeiro ou falso. Então está dizendo que um número ele é sucessor do outro. Beleza, vamos ver. Então, tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você faz pelas essas observações aqui, né? De quando eu aumento o meu subtraindo, o que acontece com o meu resto? Meu resto diminui. Então, veja bem, vou colocar aqui explicitamente as duas situações. Vamos lá. Ó, 6. Eu tenho a primeira subtração, tá assim. 3.457 menos 2.351. E a outra tá assim, 3.457 menos 2.352, tá? Então é uma maneira inteligente de resolver essa questão, né? Você pode muito bem subtrair o de cima, achar o resto, subtrair o de baixo e achar o resto. E aí verificar se esse carinha aqui de cima, ele é o sucessor do de baixo, né? Ou seja, ele é o sucessor do número resultante, beleza? Então vamos ver. O que acontece aqui, gente? Vamos lá, vamos resolver. Ó. Se eu pego esse número e diminuo para esse, concorda comigo que vai dar um resto? Vai dar um resto qualquer. Eu não sei qual é o resto, mas vai dar um resto lá qualquer. Beleza.
Agora observe esse número aqui, ó. O minuendo foi mantido, porém, daqui para cá o subtraindo aumentou em uma unidade, lembra? Então ele aumentou em uma unidade. Quando eu aumento o subtraindo em uma unidade, o que acontece com o resto? Diminui uma unidade. Então o resto, ele vai ser esse resto aqui menos 1, né? Porque ele diminuiu uma unidade. Ou seja, realmente eu posso concluir com certeza que esse resto aqui, o resultante dessa subtração, é sim o sucessor dessa. Por quê? Porque se esse daqui é resto menos 1, digamos que essa daqui dê 4, essa daqui vai dar 3. Se aqui o resto der 5, aqui vai dar 4. Então sempre esse carinha aqui, ó, que é o resto, vai ser o sucessor do resto de baixo, porque não é resto menos 1. Beleza? Então aqui a gente vai marcar verdadeiro. Então essa é a maneira inteligente. Essa é verdadeira, você vai marcar lá. Tá? Sim, realmente essa subtração aqui, o resto dela é o sucessor. O que é o sucessor? É um número após o outro, né? Tem o número 5, o sucessor dele é uma unidade após. O antecessor é uma unidade anterior, né? Então, o que eu posso dizer? Que esse carinha aqui é o sucessor desse, assim como esse é o antecessor desse aqui. Mas a pergunta era, esse resultado aqui, ele é o sucessor desse? Sim. Por quê? O de baixo ele tem uma unidade a menos, então logo esse carinha aqui é sim o sucessor. Beleza? Então, tranquilo, só com essa, não precisei subtrair, tá vendo? Poderia ter subtraído, professor, se fosse eu ia subtrair. Beleza, tranquilo. Mas você sabe pela aula aí conceitual de hoje, aquelas observações que foram muito importantes, né? A gente vê que isso aqui pode ser, a gente pode, digamos assim, matar essa questão muito rapidamente com esse conceito, beleza? Então vamos lá. Por isso que é muito importante esses conceitos estarem bem fechadinhos, bem legais aí, por isso que é importante a gente fazer essas listas, né, com profundidade, com muita atenção ali. Então vamos lá para a questão número 7. Vamos lá. A soma de 3 números de 3 termos de uma subtração é 156. Qual é o valor do minuendo? Então vamos lá. A gente tem 3 números que somados dão 156 e quer saber o valor do minuendo. Bom, a gente tem quais são os 3 termos da subtração. Estou falando os 3 termos, né? Minuendo, subtraindo e resto. Quando eu pegar e somar os 3, isso dá 156. E quer saber qual é o valor do minuendo, já que é assim. Beleza? 156 mesmo é. Então, o que a gente sabe aqui? Que a gente viu hoje, na aula de hoje, ó. Que o minuendo, quando eu somar com subtraindo e com o resto, isso vai me dar o dobro do minuendo, né? Tá bom? Até porque, gente, vamos explicar o porquê que isso aqui acontece, ó. Subtraindo mais resto não é igual ao minuendo, certo? Então isso aqui é igual ao minuendo. Então minuendo mais minuendo, 2 minuendo. Então por isso que é o dobro do minuendo, beleza? Então tá. Diante dessa informação dá para achar. Por quê? Isso tudinho aqui, ó, lindamente, dá 156. Isso aqui é igual a 2 vezes m. Tá bom. Então, qual é o valor que eu multiplicar por 2 dá 156? Ou então, você pode fazer aquela situação, né? Ou botar assim, ó, 2m igual a 156, para ficar mais bonitinho. A situação de equação, né? Você pegar esse 2, passar para o outro lado dividindo, creio que vocês devem lembrar disso. Você pode pensar assim, 156 dividido para 2, que dá 78, né? Então tá aí, o minuendo é 78.
Então você pode pensar, 2 multiplicado a qual número que dá 156? 2 multiplicado a 78. Então tá aí, respondemos. Questão, então, o minuendo é igual a 78, beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos que vamos aí. Questão 7, finalizada. Qualquer coisa, digo sempre, pausa o vídeo. De repente, aquilo que você ficou meio disperso ali e não conseguiu entender, volta ele um pouquinho e vai e segue à frente, beleza? Então, vamos lá. Questão número 8 agora. Tá assim. Deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, vocês vão tentando fazer. Dá um pausa no vídeo. Tenta fazer. Agora a gente vai para umas questões um pouquinho mais difíceis, né? Para a gente poder tentar aprofundar aí esses conceitos. Beleza? Então vamos fazer aqui. Olha aqui para mim aqui, ó, questão 8. Vamos lá. Deixa eu botar ali. Vamos, questão 8. Em uma subtração, a soma dos 3 termos vale 360. Calcule-os sabendo que o resto é o triplo do subtraendo. Então aqui temos a situação que o resto é o triplo do subtraendo. Beleza? E aí sabemos que a soma dá 360. Beleza, vamos lá. Então vamos de praxe aqui falar as informações que o problema me deu. O minuendo mais o subtraindo mais o resto, ou seja, a soma desses 3 termos é igual a 360, né? E aí, diante dessa informação, eu consigo achar até o valor do minuendo, né? Eu sei qual é o valor do minuendo, beleza? Calcule-os, ou seja, calcule os 3 termos sabendo que o resto é igual ao triplo do subtraendo. Então, o resto, outra informação aqui relevante, é igual ao triplo do subtraendo, ou seja, 3 vezes S. Então, diante dessas informações, né, a gente pode destacar. Agora a gente consegue responder. Vamos lá. Bom, a gente sabe que se eu pegar o minuendo mais o subtraendo mais o resto, independente dos valores, isso vai dar igual a 2m, né? 2 vezes o minuendo. Então eu posso concluir que 2m é igual a 360. Essa dava até para fazer de cabeça, né, gente? Ó. Então eu tenho aqui 2m, então é igual a 360, né? Se a soma dos 3 termos é 2m e a soma dos 3 termos é 360, então 2m é 360. Então, passando 2 para o outro lado, eu tenho que o minuendo é igual a 180. Show? Beleza? Aí agora eu tenho uma relação entre o minuendo e o resto subtraindo. O minuendo, deixa eu fazer uma breve divisãozinha aqui, né? O minuendo a gente sabe que é o subtraendo mais o resto. Concorda? Então, sabe-se que o resto é igual a 3 vezes o subtraendo. Então, no lugar desse R aqui, ó, eu posso substituir por 3S, que é uma informação que o problema me deu. Então, vai ficar assim. M igual a S mais 3S. Então, M é igual a 4S. Mas, gente, quem é M? Agora você pode substituir aqui, ó. O M, ele vale 180. Então, ó, vai ficar 4S, vou deixar assim, né, para ficar bonitinho, é igual ao M, que é 180. Então, logo eu tenho que o S vai ser, o subtraendo, né, 180 dividido para For. Então, eu tenho que o meu subtraendo é igual a 45. Showzinho? Agora só falta achar quem? O resto.
Então, se eu sei o subtraindo que é 45, o resto não era igual a 3 vezes o subtraindo? Então, se o subtraindo aqui, ó, é 45, então é só substituir aqui, ó, que lindo. Então, ó, vai ficar R igual a 3 vezes 45, né? Então, o resto vai ser 135. Beleza? Então, tá aí. O que era para determinar mesmo? Quem eram os três termos? Explicitar, digamos assim. Então, o minuendo vale 180, o subtraindo 45 e o resto 135. Show de bola? Tranquilo? Beleza, mamãozinho com açúcar essa questão, né? Tranquila, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão 9. Vou pagar aqui no meio para a gente fazer aqui. Questão 9, um probleminha aí, vamos ver. Um probleminha que foge um pouquinho dessa ideia de termos, depois a gente retoma. Para ver se você consegue entender, beleza? Então vamos lá. Vem comigo aqui, questão 9, the 9. Aqui, fazer aquela limpeza linda. Vamos comigo aqui. Então, questão 9. Dona Paula comprou um rolo de fita para fazer uma bainha de alguns vestidos. Esse rolo contém 40 metros de fita. No primeiro dia, ela usou 6 metros e no segundo, 10 metros. Quantos metros de fita ela tem? Ela ainda tem, né? Então, gente, é um probleminha um pouquinho bobo, eu sei. Mas é um probleminha de subtração. Qual operação que você vai usar? Subtração para resolver esse problema. Ela tinha 40 metros de fita, né? Aí diminuiu 6 metros. Depois diminuiu 3 metros. Então, na verdade, eu tenho uma expressãozinha aqui para resolver. Ponto. E aí, 3 metros não, 10 metros, né? 10 metros. Então, vamos lá, 40 menos 6 vai dar 34. Vai ficar 34 menos 10. Vou botar com a caneta preta aqui. 34 menos 10, que dá 24 metros ainda, né? Questão bobinha, né, gente? É só pra gente relaxar um pouco mesmo, né? Não é verdade? O que você poderia fazer? Se você tem uma noção de conceito de números inteiros, você pode somar essas duas diferenças aqui. Então, poderia botar 40 menos 16 e 40 menos 16 também dá 24. Poderia fazer isso, tá? Na verdade, quando a gente fala de naturais, a gente pode pegar essa situação de números naturais, tem o negativo, 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 somar todos eles, né? Então, ó, tenho 40, eu vou tirar 6, depois eu vou tirar 10, na verdade eu estou tirando 16. Então, eu poderia muito bem diminuir logo por 16, que estaria show de bola. Beleza? Então, questão 9, muito tranquila aí para a gente fazer. Vamos lá, vamos ver se a 10 está um pouquinho diferente. A 10 é uma questão de interpretaçãozinha boba também. Vamos lá. Minha mãe tem uma fábrica e pagou os seus fornecedores. O fornecedor de papel recebeu 6.000 reais. O de tintas recebeu 1.000 reais a menos que o primeiro. E o de eletrônico recebeu 2.000 a menos do que o segundo. Quanto ela gastou para pagar todos os fornecedores? Então vamos lá. Sempre é bom organizar, gente. Vamos lá, para não se perder. Então, o fornecedor de papel, ele recebeu aí da minha mãe, 6.000 reais. Legal, vou botar assim. O fornecedor de tintas, aconteceu o quê? Ele recebeu 1.000 reais a menos que o primeiro. O primeiro foi o de papel. Então, ó, 6.000 menos 1.000. Que dá 5.000. Já o de eletrônicos,
recebeu o quê? 2.000 a menos do que o segundo, que foi o de tintas. Então, 5.000 menos 2.000. Então, o de eletrônico recebeu R$3.000. Quanto ela gastou para pagar todos os fornecedores? Ela gastou 6.000, gastou mais 5.000, gastou mais 3.000. Então, ela gastou 6.000 mais 5.000, 11.000 mais 3.000, 14.000. Então, ela gastou 14.000. Aí. Muito tranquila, né, gente? Então, essa era uma questãozinha que tinha subtração junto com adição, né? Mas ainda muito leve. Vamos para a questão 11. Vamos ver. Então, aqui esses probleminhas aqui de subtração foi tranquilo. Questão 11. Em uma subtração, a soma do subtraendo com o resto dá 72, enquanto que a diferença entre eles dá 10. Determine os 3 termos dessa subtração. Então, vamos lá. Vamos para a questão 11 aqui. Então, vamos pegar o que é legal quando a gente resolve um problema. Colher as informações que o problema dá, para você planejar o que você quer. O que a gente quer aqui determinar? Os termos, quem é o minuendo, subtraindo e o resto. E o que o problema deu de informação? Esse é o planejamento para resolver qualquer questão. Beleza? Então, vamos lá. A soma do subtraindo com o resto dá 72. Então, se eu pegar o subtraindo mais o resto, isso é igual a 72. Agora, enquanto você tenta sanar todas as dúvidas possíveis, né, para que você consiga uma bagagem assim muito forte, como diz o meu diretor, muito robusta, para que você chegue lá nas aulas, seja presenciais, online, enfim, qualquer tipo de aula que você tenha uma estrutura muito interessante de conteúdos aí, na sua cabeça, beleza? Então, é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!